aqueles que nunca viram nada a respeito de programação tiveram o primeiro contato, ou os primeiros contatos da vida com programação. Eles viram a potencialidade da ferramenta na hora de criar um código. Tá? Eu vou finalizar a apresentação do Google Colab, é uma ferramenta a mais que vocês têm para utilizar aí. Tá? Ele trabalha com compilação de linguagem de programação, e eu vou fazer uma jogadinha agora com o ChatGPT de novo. Tá? Também na área de educação. Outra coisa que eu gosto de trabalhar muito com meus alunos, eu falo muito a respeito de jogos também, eu gosto muito de jogo de xadrez. Eu vou pedir para ele o seguinte, me fale quem foi Paul Morphy. Agora eu vou fazer uma pergunta que tem uma resposta clara para ele. Ele vai reconhecer quem é Paul Morphy, tá? E vai responder para mim. Ele vai falar o seguinte, Paul Morphy foi um xadrista norte-americano do século XIX, considerado por muitos um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. Ele nasceu em 22 de junho de 1837 em Nova Orleans e morreu em 1884. Ele foi um talento, prodígio. Aos 12 anos, ele já era considerado um jogador talentoso e derrotava adversários bem experientes. Tá? A carreira dele durou 2 anos. Ele teve uma carreira meteórica, ganhou tudo quanto é tipo de campeonato que você imaginar, campeonatos, inclusive torneios simultâneos, ele jogando contra 20 jogadores ao mesmo tempo, e aqui ele traz todo o histórico do Paul Morphy, que era um jogador que era bastante agressivo. Eu vou pedir para ele o seguinte, você consegue, eu vou usar um outro termo agora, você consegue imaginar, outro verbo, né? O verbo imaginar para o ChatGPT, ele é interessante também, que ele vai tentar imaginar uma possibilidade de algo acontecer, tá? Ele vai tentar filosofar sobre algo que eu pedi. Você consegue imaginar uma partida de xadrez entre Paul Morphy, que já morreu há muitos anos, né? Que ele é do século XIX, e Magnus Carlsen. Magnus Carlsen é o atual ex-campeão mundial. Ele foi campeão mundial de xadrez no ano passado. Esse ano ele não disputou o campeonato. Então, eu estou pedindo para ele imaginar uma partida de xadrez entre um jogador do século XIX, que era bastante agressivo, e o Magnus Carlsen, tá? Que é um... Ah, perdão, eu esqueci de compartilhar a tela, não. Tá compartilhando aí, Marco? Ou eu estou apresentando a tela errada? Não, estava certo, né, Marco? Estava certo sim, professor. Pode voltar. Obrigado, então. Deixa eu voltar aqui. Eu achei que eu estava compartilhando a tela errada. Então tá ok. Valeu, obrigado. Então eu vou falar o seguinte. Você consegue imaginar... Obrigado, Davi. Consegue imaginar uma partida de xadrez entre Paul Morphy, que já morreu, século XIX, e Magnus Carlsen, jogador de 30 e poucos anos de idade, que é o atual ex-campeão mundial. Foi campeão ano passado. Vou pedir para ele imaginar essa partida, tá? Então ele vai, certamente, vamos imaginar uma partida de xadrez entre Paul Morphy, um dos jogadores mais talentosos do século XIX, e Magnus Carlsen, atual campeão mundial de xadrez. E aí ele vai descrever a partida de xadrez na linguagem utilizada no jogo de xadrez. Então ele conhece a linguagem do jogo de xadrez, ele conhece a linguagem de vários tipos de jogos e softwares que vocês imaginarem. Então ele analisou as 4 primeiras jogadas. Nesse ponto, Morphy propôs uma abertura clássica, seguindo os princípios básicos do xadrez, enquanto Carlsen escolheu a defesa siciliana, uma abertura conhecida por seu caráter dinâmico e complexo. A partida continua. Nesse ponto, a posição está equilibrada, ambos os jogadores desenvolvendo suas peças e fortalecendo as posições. Morphy, com seu estilo tático agressivo, pode procurar iniciar um ataque, enquanto Carlsen, conhecido por sua habilidade estratégica e resistência, buscará encontrar pequenas vantagens posicionais. Ele continua analisando, passo a passo. E aí, a partida não terminou, né? Nesse ponto, e aí eu vou pedir o seguinte, termine a partida acima. Não conseguiu terminar, né? Então, olha lá, partida jogada 11, que ele não tinha feito. Morphy jogando, Morphy decide abrir as linhas do rei de Carlsen, enquanto Carlsen contra-ataca, sacrificando um peão, e ele vai analisando. Então, nesse caso, a gente está fazendo basicamente aqui, não sei se vocês entenderam, a gente está tentando fazer um duelo de uma pessoa que já morreu com uma pessoa que está viva, né? Então, ele está tentando imaginar como seria esse duelo, quem levaria melhor nesse duelo. Eu já fiz esse aqui uma outra vez, tá? Na outra vez que eu fiz essa análise aqui, o Paul Morphy foi muito agressivo e ganhou do Carlsen depois de mais de 40 jogadas. E agora,
o Morph não consegue encontrar uma defesa eficaz e Carlsen mantém o controle da partida. O desfecho da partida dependeria dos movimentos subsequentes, mas a situação está claramente desfavorável para Morph nesse momento. Então, agora, ele está dizendo que o Carlsen conseguiu levar a melhor vantagem em cima do Morph. Tá? Então, essa linguagem que ele colocou toda aqui é uma linguagem utilizada no jogo de xadrez. Inclusive, se você quiser gerar a partida inteira, para você executar no computador, você pode falar o seguinte, ó, quero que você execute toda a partida no formato PGN. PGN é um formato que é utilizado para rodar em engines, em softwares que fazem análise de jogos de xadrez, tá? Então, você pode pedir para ele gerar em PGN, ele vai gerar todo o código em PGN, tá? Então, olha lá, uma jogada imaginária, uma data imaginária, os adversários, e vai gerar todo o código. Esse código aqui, que ele está gerando a partida clássica inteira, é só você pegar o código, copiar e executar num software de xadrez, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem um site, chess.com, por exemplo, que você pode fazer análise de partidas e ele vai fazendo a análise passo a passo, tá? Você pode ver o jogo acontecendo. E aí, basicamente, seria isso, uma brincadeirinha que a gente fez do Paul